Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai mergulhar num tema universal, né? As raízes do sofrimento humano. E para guiar a gente, temos um texto bem denso, provocador até, do Dr. Adilson Reichelt. Ele é neuropsicanalista clínico, terapeuta cognitivo-comportamental, educador social. O texto se chama O Silêncio que Grita. A ideia central que o Dr. Reichelt traz ela faz a gente pensar. Ele argumenta que muito do nosso sofrimento, sabe, aquela angústia que parece que vem do nada, ou um vazio, não é só química desregulada, ou um problema físico, digamos assim. É mais complexo, né? Exato. Seria como uma mensagem cifrada, um grito silencioso lá do fundo. E o ponto-chave aqui, na correria, buscando alívio rápido, a gente acaba interpretando mal, ou ignora, ou até tenta calar essa mensagem. É uma leitura bem interessante do sofrimento. E para decifrar isso, o texto propõe a neuropsicanálise. Pensa nela como uma ponte, ligando dois mundos que parecem separados, né? De um lado, o estudo do cérebro, circuitos, química, a neurociência. A parte mais concreta, física. Isso. E do outro lado, a exploração do inconsciente, dos significados ocultos. Aí já é a psicanálise. Nossa missão aqui é entender como essa abordagem junta as duas coisas. Para não só entender esse sofrimento, mas para, de repente, trabalhar com ele, né? Transformar, talvez. É por aí. Ok, vamos desempacotar isso então. Para começar a visualizar, o texto usa uma imagem forte. O cérebro como um arquivo gigantesco. Uma biblioteca enorme, antiga. A neurociência nesse cenário, ela estuda a arquitetura dessa biblioteca. As estantes, que seriam as estruturas cerebrais. A química dos papéis, os neurotransmissores. Os caminhos entre as seções, as vias neurais, é o estudo do hardware, da máquina mesmo. Certo. Já a psicanálise, nessa mesma biblioteca, ela tem outro papel. Ela é tipo o arqueólogo cuidadoso. Ou talvez um linguista que decifra línguas antigas, sabe? Gostei dessa analogia. A tarefa dela é ir fundo nesses arquivos. Nos manuscritos antigos simbólicos, onde estão guardados os traumas esquecidos, os desejos reprimidos, as primeiras experiências da infância, que mesmo sem a gente ter consciência, deixaram marcas, né? Em como a gente vê o mundo hoje. E é exatamente aí, nesse encontro, que está o conceito da grande confluência, como o Dr. Reichelt chama. O que é fascinante aqui, na verdade, é como a neuropsicanálise meio que desafia aquela ideia de que o inconsciente é só uma teoria, algo abstrato. Ah, interessante. Então tem uma base física. Exato. Ela argumenta, e com base em evidências que estão crescendo, que ele tem uma morada neural, concreta, ou seja, aqueles dramas internos, os conflitos, os mecanismos de defesa que a psicanálise descreve, eles não ficam flutuando no nada, entende? Entendo. Eles acontecem no cérebro. Acontecem, são processados, deixam rastros em circuitos específicos. O texto até menciona alguns atores principais nesse palco neurológico. O sistema límbico, né, nosso centro emocional, a amígdala, que age como uma sentinela do medo, sempre alerta. A famosa amígdala. Sim. Hipervigilante a qualquer sinal de perigo, seja real ou imaginário. E tem o córtex pré-frontal, mais ligado à razão, ao planejamento e controle de impulsos, a nossa sede da razão. Certo. Essas estruturas não são só peças biológicas. São os palcos físicos onde as peças escritas pelo nosso inconsciente são encenadas todo dia. O físico e o psíquico ali, totalmente ligados, numa dança constante. Uma dança que, pelo jeito, pode ficar bem caótica, né? E aí entra a ideia dos fantasmas neurais que o texto menciona. Como é isso na prática? Seriam aquelas reações que parecem totalmente fora de proporção com o que está acontecendo? Exatamente isso. Tipo, sei lá, um feedback construtivo no trabalho e a pessoa tem uma crise de pânico. Ou se sente totalmente rejeitada por causa de um tom de voz neutro. Perfeito. É aí que fica realmente interessante. O Dr. Reichelt explica que essas reações intensas podem ser ecos do passado. Um trauma que não foi processado, uma necessidade emocional importante que ficou sem resposta lá na infância.
Essas experiências ficam como que gravadas nos circuitos do sistema límbico, especialmente na amígdala. Não é uma memória clara que a gente conta, é uma memória implícita, sabe? Um padrão de resposta emocional e corporal que ficou programado. Entendi. Fica automático, então. Exatamente. O mecanismo por trás disso é intrigante e explica muita coisa. Pensa assim, algo no presente, um evento, uma palavra, até um cheiro, o tal gatilho, ele ressoa, mesmo que de leve, com aquela ferida antiga que não cicatrizou. Faz a conexão lá atrás. Isso. A amígdala, nossa sentinela, ela não diferencia muito bem o tempo. Ela reconhece um padrão parecido com a ameaça original e, pá, dispara o alarme com força total. Perigo! Perigo! Mesmo que não seja perigoso agora. Mesmo assim, nesse momento acontece o que chamam de sequestro da amígdala. O córtex pré-frontal, que deveria analisar o contexto atual, dizer calma, é diferente, tá tudo bem agora, ele é meio que subjugado, inundado por essa emoção antiga, massiva. A razão perde espaço. Totalmente. A pessoa é dominada por uma emoção que nem pertence àquele momento, pertence a outra época. E o resultado visível disso é o sofrimento que a gente vê, né? Sim, a crise de pânico que surge do nada, a procrastinação que paralisa, a dificuldade crônica de confiar nas pessoas, padrões de autossabotagem. Tudo isso pode ser esse grito abafado do título. É o psiquismo tentando, de um jeito desesperado e que não funciona mais no presente, comunicar uma dor antiga, que continua ali, ativa. Nossa, faz muito sentido. Se a gente conecta isso tudo, fica claro, não é loucura, não é fraqueza. São respostas neurológicas que foram aprendidas, caminhos neurais reforçados pela experiência, que agora disparam quase automaticamente, fora do controle consciente. Só de entender isso, a perspectiva sobre o próprio sofrimento já começa a mudar, né? Com certeza. Deixa de ser um defeito meu para ser uma consequência compreensível de uma história gravada no cérebro. E é bem aí que entra a abordagem terapêutica que o texto descreve, propondo uma aliança, né, entre a neuropsicanálise e a terapia cognitivo-comportamental, a TCC. Isso ele não vê como concorrente. Não são parceiras, complementares. Numa jornada que ele divide em duas fases. Como seria essa jornada? A primeira fase é chamada de escavação neuropsicanalítica. O foco total aqui é no porquê. O objetivo é jogar luz nesses porões do inconsciente, onde moram os tais fantasmas neurais. Descobrir a origem. Exato. E como se faz isso? O texto aponta para as ferramentas clássicas da psicanálise, mas adaptadas pela neuropsicanálise. A fala livre, né? Deixar pensamentos e sentimentos virem sem censura, a associação livre, ver como uma ideia puxa a outra, revelando conexões escondidas. A análise de sonhos também. Também, vistos como um caminho simbólico para o inconsciente. É um trabalho quase de arqueologia mesmo. Identificar os padrões, dar nome para a dor, entender a história dela, a origem neuropsíquica. E o texto sugere que só o ato de entender de onde vem o sofrimento já tem um poder terapêutico enorme. Ah, sem dúvida. É como se dar nome ao fantasma tirasse um pouco do poder dele, né? Aquele poder que assusta e paralisa. Com certeza. Entender a origem é um divisor de águas. Muda a relação da pessoa com ela mesma. Ela para de se identificar com o sintoma, tipo, eu sou ansioso, e começa a reconhecer, eu tenho uma história que me levou a desenvolver padrões ansiosos. Minhas experiências me levaram a reagir assim. Perfeito. E essa mudança de olhar é crucial, porque abre a porta para a possibilidade de mudar. Como dizem, né? Não dá para mudar o que a gente não conhece. A neuropsicanálise, nessa fase, ela te dá um mapa do seu território interno. Mostra onde estão as minas terrestres emocionais e por que elas foram parar ali. Faz sentido. Isso levanta uma questão importante, né? O quanto de alívio pode vir só dessa compreensão inicial, antes mesmo de começar a trabalhar ativamente para mudar os padrões. O texto sugere que é bastante coisa. É o primeiro passo, indispensável para retomar as rédeas. Exato. E aí, com esse mapa traçado, com o porquê do grito silencioso começando a ser decifrado, o terreno fica pronto para a segunda fase, a reengenharia cognitivo-comportamental. Agora o foco muda para o como.
como mudar esses padrões. Agora é mão na massa. Isso. O texto coloca a TCC como a ferramenta ideal para essa etapa, atuando sobre o que a neuropsicanálise revelou. E o trabalho aqui é descrito como bem prático, focado na ação, em construir novas habilidades. Quais seriam as ações principais? Primeiro, o texto fala em reestruturar as crenças nucleares, sabe? Aquelas ideias bem profundas sobre nós mesmos, os outros, o mundo, que a gente forma lá na infância, adolescência, com base no que viveu. Tipo, não sou capaz, preciso ser perfeito para ser amado. Exatamente. Não dá para confiar em ninguém, algo ruim vai acontecer. A TCC tem métodos para identificar essas crenças, entender como elas distorcem a nossa visão da realidade hoje. E, o principal, começar a questionar elas e construir crenças alternativas, mais realistas, mais adaptativas. Mudar as lentes, né? É isso, desconstruir as lentes distorcidas. Segundo, e isso conecta direto com a parte neural, fala-se em reconfigurar os circuitos neurais. Aqui a ideia é fascinante. Usar técnicas comportamentais específicas para criar novas experiências, que funcionassem como um contraponto às memórias implícitas lá de trás. Ah, como a exposição gradual? Por exemplo, exposição gradual e segura às situações que davam medo, ou praticar novas formas de reagir aos gatilhos emocionais. A repetição dessas novas experiências, com apoio claro, funcionaria como uma reaprendizagem para o cérebro, especialmente para a amígdala. É como ensinar para o cérebro que o perigo antigo não está mais ali, naquela situação atual. Justamente, se baseia na neuroplasticidade, né? O cérebro pode formar novas conexões, novos caminhos, respondendo a novas experiências. É literalmente construir novas estradas neurais. É um trabalho de construção mesmo. E terceiro, desenvolver novos caminhos. Ou seja, equipar a pessoa com ferramentas práticas para o dia a dia. Aprender técnica para gerenciar a ansiedade quando ela aparece, habilidade para desafiar pensamento negativo automático. Comunicação mais assertiva. Isso, regular as emoções de forma saudável. O objetivo é não ficar só no entendimento do problema, mas desenvolver um repertório de ações concretas para lidar com desafios. E agir mais de acordo com seus valores, seus objetivos e menos refém das reações automáticas do passado. Perfeito. E a beleza dessa integração, como você disse, é que a TCC não é aplicada no escuro, né? Ela se torna muito mais potente porque se sabe quais crenças precisam ser mexidas, quais circuitos precisam ser reconfigurados, tudo com base no entendimento profundo que veio da fase neuropsicanalítica. O como da TCC ganha uma direção clara por causa do porquê. Exatamente. Uma abordagem informa e potencializa a outra. A profundidade da investigação encontra a praticidade da ação estruturada. Não adianta só entender a origem do medo, né? Precisa aprender a caminhar apesar dele. E, com o tempo, sentir menos medo onde ele não se justifica mais. E esse processo exige prática, né? Exige prática, consistência, paciência. Não é um interruptor que a gente vira. É um músculo que se fortalece com o tempo. E tem mais uma camada ainda que o Dr. Reichhold, por ser também educador social, faz questão de trazer. Ele diz que seria um erro olhar para esse sofrimento, esse silêncio que grita, só como algo individual, intrapsíquico. A dimensão social, né? Sim. Ele enfatiza que o mal-estar que a gente sente muitas vezes é amplificado, às vezes até gerado, pelo contexto social maior. Ele cita fatores como solidão, que está quase epidêmica hoje em dia, a pressão absurda por performance, por sucesso. Uma cultura que valoriza o que é rápido, descartável. Exato. Uma cultura que parece ter dificuldade com a vulnerabilidade. Quase uma cultura do descarte aplicada até nas relações. Como essa dimensão social entra no quadro terapêutico? Olha, essa conexão é vital. Reconhecer a influência do contexto social muda muita coisa. Primeiro, ajuda a tirar um pouco o peso do sofrimento individual. Se a pessoa entende que a ansiedade dela não é só da história pessoal, mas também tem a ver com pressões sociais reais. Alivia a culpa, a vergonha. Isso. O problema não sou só eu. Segundo, isso informa a própria terapia.
O terapeuta precisa estar ciente dessas pressões para ajudar a pessoa a criar estratégias realistas para a vida dela. E terceiro, como o Dr. Reichelt sugere, compartilhar esse conhecimento mais amplo sobre como nossa biologia, nossa história e nosso ambiente social interagem. Isso vai além do consultório. Vira tipo utilidade pública. Exatamente. Vira uma ferramenta de utilidade pública. Empoderar as pessoas com esse entendimento pode gerar uma consciência coletiva maior. Se a gente entende que a pressão por performance contribui para a ansiedade geral, talvez a gente possa começar a questionar essa pressão como sociedade, né? Faz sentido. Se a gente sabe que a solidão tem impactos neurológicos e psicológicos pesados, talvez a gente possa buscar jeitos de construir comunidades mais conectadas. Entender essa interação individual, social, permite não só buscar a cura individual, mas pensar em prevenção e mudanças no sistema. Devolve para a pessoa a agência, não só para reescrever a história interna, mas para, quem sabe, influenciar o contexto onde ela vive. Então, amarrando tudo isso que a gente conversou, qual é a grande mensagem que sai dessa análise? Parece que a ideia central é que o silêncio que grita, aquele sofrimento fundo, muitas vezes incompreendido, ele não precisa ser o fim da linha, uma sentença. Não mesmo. Ele pode ser, na verdade, um ponto de partida, um convite para explorar. E essa abordagem integrada que o texto propõe, juntando neuropsicanálise, TCC e a consciência do social, ela oferece um mapa e ferramentas para essa jornada. Um caminho possível. Não é uma promessa de acabar com a dor, né? Dor e dificuldade fazem parte da vida, mas é a possibilidade real de transformar o significado dessa dor. Sair de um estado de sofrimento mudo, passivo, que paralisa, para uma narrativa que faz sentido. Uma história compreendida. Uma história que, por ser entendida nas suas raízes neurais, psíquicas, sociais, pode começar a ser reescrita ativamente. Então, o que tudo isso significa? Significa que tem um caminho para transformar o grito em voz, o caos em sentido. E essa transformação, como o material sugere, pode ir além de só aliviar o sintoma. Quando a gente consegue finalmente ouvir, acolher, entender as razões por trás do nosso próprio grito interno, as dores, os medos, os padrões, algo meio alquímico pode acontecer. A energia que antes ia para o sofrimento não elaborado pode aos poucos ser canalizada para construir força interna. Resiliência. Resiliência, a capacidade de navegar pelas tempestades da vida. E talvez o mais surpreendente, compaixão. Compaixão por si mesmo, pela própria jornada, que nunca é linear, né? E a partir daí uma compaixão maior pelos outros. Reconhecendo que por trás das aparências, todo mundo carrega seus próprios silêncios que gritam. O sofrimento acolhido, compreendido, pode virar motor de crescimento e de conexão humana mais profunda. É uma visão que traz esperança e agência também. E para fechar nossa exploração de hoje, fica uma reflexão que surge naturalmente do que a gente discutiu. Se a gente parte da premissa do texto de que nosso sofrimento individual tem raízes não só na nossa história neural e emocional única, mas também ressoa e é moldado pelo tecido social onde a gente está imerso, como será que o processo de entender e trabalhar a nossa própria história neural pode impactar não só a nossa busca pessoal por significado e bem-estar, mas também a qualidade das nossas interações e, quem sabe, a nossa capacidade de contribuir para um ambiente coletivo mais consciente, mais compassivo? Fica aí a questão para a gente pensar.